Sem Guild Wars capítulo 298. O Pomar 9, frutado autor. Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Fruit era um grande morcego frugívoro que tinha uma infinidade de cores em sua pele esticada, fazendo-o parecer um caleidoscópio vivo. Suas asas eram grandes e grossas, enquanto suas garras eram afiadas e ameaçadoras. Com seus olhos grandes e focinho de porco, Fruit parecia um pouco fofo de uma forma bizarra. No entanto, Draco ficou sem palavras pelo fato de Fruit estar olhando diretamente para eles, apesar de Kyongki e Clarente não serem capazes de vê-lo. A zona final ficava no centro do pomar e era de longe a maior área, com maior densidade de árvores. Cada um tinha uma fruta divina pendurada em seus galhos, e mesmo Draco não sabia dizer que tipo de efeitos obteríamos ao comê-los crus. Transformá-los em um prato de frutas ou em uma bebida de frutas apenas fortaleceria seus efeitos e os tornaria mais especializados. No entanto, Draco teria que esperar até que pudesse se tornar um deus da cerveja ou da culinária, o que era 100 vezes mais difícil do que se tornar um grande mestre. Havia apenas 5 slots de deus para cada habilidade comercial, e tornar-se um deus assim significava que alguém se tornaria um deus verdadeiro. Este foi o ponto final mais alto para todos os artesãos da Tradiskill, então sua dificuldade refletia sua posição. A única maneira de ascender depois disso seria se tornar um primogenitor, uma posição que apenas uma pessoa poderia alcançar. Se até mesmo os jogadores de combate mais talentosos estivessem presos no rank 6, como os jogadores do Tradiskill poderiam esperar se tornar deuses verdadeiros tão facilmente? Não, deixando isso de lado. Até mesmo se tornarem grandes mestres era quase impossível para eles. Na maioria dos jogos Morpg, atingir o nível máximo não seria difícil. Geralmente era preciso dedicar muito tempo ao jogo por 1 ou 2 anos e eles chegariam lá eventualmente. Boundless funcionou de maneira diferente. Não era um jogo com motor, NPCs genéricos com histórias e personalidades fabricadas artificialmente, nem um espaço seguro moderado para os jogadores. Era um mundo real por si só, e os jogadores eram como pioneiros, apenas com benefícios ligeiramente especiais. Não importa o que fizessem, o mundo se desenvolveria por conta própria, assim como o mundo real, e o melhor que podiam fazer era mudar ligeiramente sua trajetória. Mesmo os desenvolvedores de jogos não fizeram nada nesse sentido. Como tal, chegar a um estágio onde ele pudesse manipular forças ou materiais divinos estava muito longe. Estes não seriam os primeiros materiais divinos de Draco. Ele ainda tinha 20 frascos do líquido aniótico divino do nascimento de Hylia e achava que sua utilidade seria exemplar, mas não era assunto de hoje. Draco continuou a descansar silenciosamente com Kyongki e companhia, observando Fruit o tempo todo. O morcego gigante parecia não se incomodar com a luz do sol, mas não faria sentido se o chefe final da área ficasse enfraquecido enquanto residia em uma área aberta. Em vez de olhos negros redondos, tinha olhos normais, semelhantes aos humanos, com córnea branca e pupilas pretas. Seus olhos permaneceram no grupo o tempo todo, mas de maneira desfocada. Em essência, não poderia realmente vê-los, mas provavelmente poderia senti-los. Como tal, olhou na direção geral de onde sentiu a presença deles. Draco achou isso normal. Deixando de lado o fato de Fruit ser um monstro de Capitão Rank no Rank 2. Os morcegos eram conhecidos por suas habilidades de sonar. Draco não tinha certeza de como funcionava em um ambiente aberto como esse para Fruit, mas essa devia ser a fonte. Além disso, era um dado adquirido. Se outro jogador estivesse no lugar de Draco, ele teria tentado abusar da mecânica do pomar em seu benefício. Como os monstros em outra zona não atacariam até que um jogador entrasse, alguém poderia, teoricamente, entrar sorrateiramente para pegar 1 ou 2 frutas e voltar correndo, depois enxaguar e repetir. Este seria o pensamento comum dos jogadores do início dos anos 20, aqueles caras que sabem tudo e que achavam que haviam descoberto todas as lacunas. No entanto, só porque eles podiam intimidar jogos antigos baseados em motores, não significava que pudessem fazer o mesmo com um jogo governado por uma inteligência artificial avançada. Você se acha inteligente? A IA já havia calculado 10.000 variações e resultados possíveis de suas ações, bem como o abuso da mecânica. Brechas que pareciam óbvias eram apenas armadilhas preparadas pela IA para lhe ensinar uma lição.
A menos que você esteja no nível de Draco, possuindo conhecimentos e habilidades futuras, nem pense em procurar brechas, você apenas se desonrará. E como Draco estava atualmente elaborando planos para lidar com Fruity de maneira honesta, estava claro que nem mesmo ele havia sido capaz de encontrar qualquer brecha secreta para abusar. O fato de Fruity estar de olho neles foi suficiente para avisá-lo. Depois de um tempo, Draco se levantou e se revirou. Kyong-ki e Clarent interpretaram isso como um sinal para continuar. Draco também jogou 2 poções Angelus Keys para cada um. Use-os quando estiverem apuros. Nosso inimigo final é um morcego frugívoro gigante com habilidades desconhecidas, mas que nos avistou há muito tempo. Não temos o elemento surpresa, então devemos acertá-la de frente. Os 2 companheiros reconheceram as palavras de Draco e o seguiram até a zona final. Eles correram em direção ao centro, ganhando impulso à medida que avançavam. Fruity percebeu o avanço deles e levantou-se da posição de descanso. Fazendo um alongamento rápido, quase dava para ouvir dizer: "É quarta-feira, meus caras, vamos pegar esse pão." Clarent foi o primeiro a chegar e imediatamente abriu o campo de batalha com uma bola de fogo. Fruity olhou para o projétil de fogo com um olhar plácido e bateu levemente suas grandes asas. A bola de fogo que voava com a intenção de incinerar foi dispersada pelo vento das asas de Fruity. Um movimento preguiçoso dele tornou inútil a habilidade básica de Clarent. Clarent franziu a testa, mas não se incomodou. Se uma de suas bolas de fogo fosse suficiente para prejudicar um capitão de posto 2, então a entidade só poderia ser uma fraude. Ele então recuou e esperou que Kyong-ki e Draco chegassem. Fruity não parecia ter qualquer intenção de persegui-lo. Era quase como se ele estivesse dizendo: "Se apressem e reúnam seus meninos para que possamos acabar com isso." Kyong-ki chegou antes de Draco, não porque ele fosse mais rápido, mas porque Draco ainda estava pensando na melhor forma de proceder. Ele não queria dar a esse chefe uma chance de derrotá-los, então ele estava pensando em entrar em uma de suas verdadeiras formas, especificamente qual deveria usar. Kyong-ki chegou e rugiu para Fruity, o que chamou a atenção do morcego. Seu comportamento anteriormente preguiçoso mudou quando ele sentiu uma força vital perigosa e quase inesgotável de Kyong-ki. No entanto, ele ficou chocado ao descobrir que Kyong-ki só tinha uma força vital elevada, mas uma força muito fraca, ainda menor do que a maioria dos monstros no pomar. Isso despertou a ganância de Fruity. Ele sentiu que consumir Kyong-ki poderia levá-lo ao próximo posto ou até mais alto, então ele imediatamente entrou no modo de ataque. Na verdade, esta foi a razão pela qual a maioria dos monstros até agora desafiaram imediatamente Kyong-ki. Não foi porque seu rosto por si só fosse a melhor habilidade de provocação ou algo assim, mas simplesmente porque ele era como um farol para eles. Era como colocar um tesouro cheio de barras de ouro na frente de uma pessoa pobre. A única coisa que separava alguém do ouro sem fim eram algumas grossas barras de ferro. A pessoa neste cenário não tinha nenhuma ferramenta para quebrá-lo além das próprias mãos, mas ainda assim tentaria. Sem falar que não havia guardas, nem ameaças para preocupá-los, então eles poderiam gastar o tempo que quisessem tentando quebrar as grades. Kyong-ki começou usando Leon's Roar quando Fruity o atacou. Isso surpreendeu o morcego por 3 segundos e sua garra perigosa parou no caminho para despedaçar Kyong-ki. Neste período de tempo, Clarent ativou sabiamente o pilar de chamas no local de Fruity. Flame Pilar causou 45% do dano de fogo por 5 segundos, e isso combinaria bem com o atordoamento de Kyong-ki. Draco não estava ocioso. Ele usou Angelus Blessing imediatamente, mas franziu a testa já que Fruity só recebeu o status de menor slowed. Embora lento fosse ótimo, não era algo que ele esperava. No entanto, Fruity era um chefe nomeado, então os efeitos de status tiveram naturalmente mais dificuldade em se agarrar a ele. Se não fosse pelos 100 pontos de sorte de Draco, ele poderia ter piorado algo ou falhado completamente. Ele derrubou o QI Phoenix Cry por reflexo. Ele então usou Bow Skill 10, Overlord Arrow. Ele puxou a corda do OQI tão para trás que a durabilidade da arma lendária caiu em 1000 pontos. Podia-se ver Draco cerrar os dentes com esforço, já que uma corda lendária sendo puxada tão longe não era algo que qualquer um pudesse fazer. Seria impossível sem seu controle otimizar sua força e seu próprio corpo aprimorado a partir de sua linhagem, bem como suas estatísticas. Por assim dizer, ele estava ultrapassando o limite. Depois de carregar assim por alguns segundos,
Draco puxou torrentes de energia mundana para a flecha, fazendo-a brilhar com uma cor verde azulada. Com o quanto ele pudesse extrair, seria o suficiente para um cristal de éter impuro de baixo grau, avaliado em 50 platina, embora não existissem muitos. Até Fruity percebeu isso e ficou alarmado. Mas apenas ligeiramente. Ele continuou a se concentrar em Kyung-ki, espancando brutalmente o sujeito e tentando mastigá-lo. Draco disparou, e a flecha grito da Fênix voou com um estrondo que causou rachaduras no espaço do tesouro. Sua velocidade era mais rápida que Lucia, e chegou instantaneamente a Fruity antes que o morcego pudesse processar alguns pensamentos. Draco até ativou a habilidade ativa da flecha, Fogo Escarlate, apenas para melhorar a técnica. Ele perfurou a cabeça de Fruity, que tinha sido alvo de Draco, e afundou no meio do caminho antes de parar. Assim como com Sword Skill 359, Overcharge, Bow Skill 10, Overlord Roll foi o ativo ofensivo mais poderoso que ele havia formulado, e ele naturalmente usou a Sword Skill como base para isso. Era uma técnica destrutiva que prejudicaria qualquer pessoa dentro do alcance e ainda mais o alvo. Quando a flecha perfurou o crânio de Fruity, o tempo pareceu parar. Toda a energia acumulada entrou no crânio de Fruity, incluindo o fogo da habilidade ativa. Draco, que era o único que conseguia se mover nesse período de tempo parado, chamou a flecha de volta. Ele sorriu amargamente quando viu que perdeu 200 mil pontos de durabilidade. Aparentemente, mesmo os itens lendários não seriam capazes de lidar com uma técnica tão destrutiva, especialmente porque não era um atributo natural da flecha. Agora, a flecha tinha menos de 700 mil de durabilidade restantes. Ele tinha que ter cuidado com a forma como usaria no futuro. No entanto, ele estava mais interessado em ver o quão poderoso o Overlord Roll seria comparado ao Overcharge. Logo, a energia que entrou no crânio de Fruity explodiu, fazendo o tempo recomeçar. Uma explosão magnífica ocorreu com Fruity como fonte, e Draco rapidamente cobriu Fruity com um escudo de mana sem natureza. Isso foi para conter a explosão e evitar que as árvores divinas fossem danificadas, embora Draco estivesse disposto a apostar sua vida que elas não sofreriam o menor arranhão. Seu escudo de mana foi destruído facilmente e ele gerou muitos mais para cobrir a explosão e suprimi-la. Foram necessários quase 15 desses escudos para contê-lo totalmente, e Draco estava suando muito no final devido ao esforço. Era como tentar bloquear um cano de água em alta pressão com papelão. Só que o papelão era sua mente. Até seu nariz sangrou um pouco, mas ele enxugou e se concentrou. Logo a poeira baixou e os resultados da habilidade ficaram visíveis. Os olhos de Draco se estreitaram quando ele viu que Fruity ainda estava vivo, até mesmo olhando para ele com ódio e medo. Metade de seu crânio foi aberto, exibindo algumas partes carbonizadas de seu cérebro. Seu corpo também apresentava muitas marcas de queimaduras e parecia alguém que havia sobrevivido a uma explosão de petróleo. O que chocou Draco foi a quantidade de dano causado. Foram apenas 1.200.000. Guild Wars capítulo 299, o Pomar 10, luta contra o chefe nome, Fruity, monstro capitão rank nível, 90 HP, 4.300.000 5.500.000. A expressão de Draco tornou-se solene imediatamente. Overlord Roll continha imensa força explosiva e tudo isso foi transferido para o corpo de Fruity, especificamente para sua cabeça. Foi até acoplado ao fogo da Fênix e foi suprimido em uma pequena esfera ao redor de Fruity, concentrando a força e o dano nele. Draco não esperava acertar um capitão de posto 2 neste tesouro divino, mas pelo menos esperava ver um dano de cerca de 4 milhões, com Fruity terminando gravemente aleijado. No entanto, ele causou pouco mais de 25% do dano estimado, o que o chocou. A julgar por sua aparência e comportamento, Fruity não era um monstro tanque, mas um híbrido ágil, de longo alcance com defesa média, mas alta mobilidade. O que fez Draco perder um pouco a calma foi o fato de que a onda sônica aparentemente não causou nenhum dano. Fruity era um morcego, então não era de surpreender que fosse imune a ataques sônicos. Mas Draco esperava que a flecha lendária ignorasse isso. Draco guardou diretamente ao QI Phoenix Cree. Esses dois seriam inúteis para esta luta, e Draco decidiu dar tudo de si nesta batalha em particular. Se ele continuasse a brincar com Fruity experimentando outras habilidades como esgrima, ele estaria se machucando muito. Afinal, Fruity estava ferido agora, então ele queria aproveitar isso.
Clarente também viu o monstro surpreendentemente saudável e usou a emulação em Fruity, especificamente em seu crânio. A emulação normalmente só funcionaria no torso de seus alvos, mas com o crânio aberto, Clarente viu a chance de atingi-lo. A emulação causou 75% do dano de fogo em 3 segundos e teve um tempo de espera de 10 minutos. Assim que a habilidade foi lançada, uma chama apareceu no crânio de Fruity que o fez gritar de dor. O que chocou o trio foi que o grito foi como uma onda de choque e empurrou os três para trás. Kyung-ki bateu em uma árvore e caiu fracamente enquanto Clarente bateu em um galho e quebrou uma asa. Draco foi capaz de se equilibrar graças à sua habilidade normalmente adormecida, previsão, que lhe permitiu sentir o perigo 0,5 segundos antes de acontecer. Graças ao Devil's Guile, agora era um aviso de 1 segundo, então ele teve algum tempo para se preparar. Não era como se ele pudesse realmente ver o futuro. Na verdade, era mais como uma espécie de sentido de aranha, alertando-o sem declarar explicitamente os detalhes. Draco havia cavado Dragorujo e Fragrashi no solo, totalmente chocado ao descobrir que ambas as espadas mal conseguiram cavar fundo. Na verdade, até o solo que sustentava as árvores divinas era especial. Depois que a onda de choque terminou, Draco levantou-se e guardou ambas as espadas. Ele olhou para Kyung-ki, que se levantou lentamente e cuspiu sangue. A onda de choque em si não causou nenhum dano, mas atingir a árvore divina o machucou gravemente. Com a velocidade de seu empurrão, ele danificou um pouco a coluna e sofreu 200 mil de dano. Uma novidade para Kyung-ki. Draco olhou para Clarente, que estava um pouco pior. Sua asa direita estava dobrada e balançando em um ângulo estranho. Ele estava ofegante de dor e seus olhos estavam atordoados. Ele foi enviado para um status de menor Shoked, que era como uma versão evoluída de menor da Zed. Draco então olhou para Fruity, que havia conseguido apagar o fogo em seu crânio, e choramingou enquanto coçava o crânio. O resto do cérebro estava enegrecido e parecia ligeiramente enrugado. Clarente causou dano fatal com seu ataque, causando outros 900 mil de dano a Fruity. No entanto, Fruity bateu as asas e pegou uma fruta divina. Antes que Draco pudesse piscar e atacar o sujeito, já que ele previu que algo aconteceria se fosse permitido, Fruity engoliu a fruta e se virou para Draco. Como se o sujeito tivesse se tornado a encarnação do Lorde local, suas feridas sararam rapidamente. Ele recuperou 1 milhão de HP no local, elevando-o para 4,4 milhões de HP. O pior foi que todos os danos externos foram eliminados, retornando Fruity ao seu pico de estado de combate. Até mesmo o status menor Slowed foi removido, e a única indicação de Fruity ter sido ferido foi seu HP reduzido, bem como sua fervilhante intenção de matar. Draco suspirou levemente e balançou a cabeça em arrependimento. Ele olhou para as centenas de frutos divinos e entendeu. Estas não foram feitas para ele, mas para Fruity, para aumentar a dificuldade dessa luta. Sinceramente, isso deixou Draco perplexo. Mesmo que o pomar ficasse nos arredores do tesouro, porque era tão fácil circular pelas suas zonas. Se ele tivesse entrado no rank 2, que era o rank recomendado, aqueles especialistas e sargentos teriam levado segundos para matar as centenas. Como eles poderiam ser considerados um desafio? É claro que nem todo jogador que alcançou rank 2 poderia se orgulhar de tal eficiência. Na verdade, quanto maior a classificação, mais difícil seria para os jogadores lutar contra inimigos se eles tivessem a mesma classificação. A maioria cresceu lutando contra inimigos de nível inferior e de classificação inferior, acumulando lentamente uma pequena experiência. Como foi afirmado, Boundless foi feito para ser obscenamente pesado. A menos que você tivesse um talento sem precedentes, você teria que lutar e lutar até se tornar um mestre em combate, quase como se tivesse sido criado dessa forma para treinar a capacidade de combate do jogador. Ainda assim, mesmo que fosse assim, um jogador de rank 2 que entrasse aqui seria capaz de eliminar esses monstros facilmente, fosse Draco ou não. Porque isso aconteceu. Somente a pessoa que ativou a missão única poderia entrar. Essa pessoa teria que estar qualificada para receber a missão em primeiro lugar. Em essência, antes que alguém pudesse sequer pensar em pegar quaisquer frutos lendários ou divinos que este pomar abrigasse, seria necessário realizar um feito lendário tão grande que aí o recompensaria com uma missão única de nível divino.
Draco ganhou isso criando uma poção única semi-lendária com um efeito poderoso, a Benção do Dragão. O que tornou isso especial o suficiente para receber a missão única em que ele estava atualmente foi que ele estava no rank amador de alquimia naquela época. Veja como isso foi ridículo. Alguém no rank amador mal teria dificuldade para compreender as poções comuns, que eram destinadas a esse grau. Saltar 4 ranks sangrentos para fazer uma poção como essa, e uma que estava infinitamente perto de ser lendária, deveria ser impossível. Supondo que alguém tivesse esse tipo de talento, caso entrassem aqui no rank 2, esses monstros teoricamente seriam moleza se dedicassem tempo suficiente. Varrer as áreas com frutas épicas seria repugnantemente fácil, enquanto as lendárias seriam um pouco difíceis. No entanto, Fruitier existia em uma área com quase 100 frutos divinos. Mesmo que não fosse possível tirar as árvores, os frutos por si só eram mais que suficientes para quebrar o equilíbrio do plano material, onde qualquer coisa divina poderia causar tempestades sangrentas. Quem sabia quais efeitos essas frutas tiveram? Mesmo Draco não tinha a mínima ideia, ele apenas sabia que seria transcendente. Fruitier seria difícil de lutar, claro, mas não impossível. Com mais de 5 milhões de HP, quem conseguisse essa missão poderia, teoricamente, matá-lo após algum esforço extenuante. E então, um jogador teria acesso a 100 frutas divinas. Ah, que piada! Foi por isso que Draco estava pensando em usar suas verdadeiras formas. Ele entendeu desde o início que não seria tão simples quanto parecia, então ele usou o Overlord Roll desde o início. Infelizmente, não foi suficiente. Draco teria que dar um tiro ou aleijar Fruitier de alguma forma para impedi-lo de recuperar a saúde consumindo uma fruta divina. A pressão aqui foi dupla. A primeira foi que Draco teve que danificar Fruitier enquanto estava consciente da tentativa do morcego de pegar uma fruta. Isso seria muito difícil. A segunda era que se ele quisesse alguma fruta para si, teria que matar Fruitier rapidamente. Uma fruta consumida pelo morcego era uma a menos que ele poderia reivindicar para si. Ele não tinha expectativas de que o sistema fosse tão bom a ponto de fazer com que Fruitier largasse todas as frutas que consumiu durante a luta como saque. Draco decidiu parar de perder tempo. Sua deliberação inútil apenas arrastaria as coisas. Se ele não tivesse certeza de qual forma usar, ele escolheria uma aleatoriamente. Draco selecionou uma das 3 formas e ativou. Todo o seu corpo tremeu quando sua forma se transformou na escolha que ele fez. Sua altura permaneceu a mesma, mas seu corpo ficou mais magro e feminino. Seus olhos suavizaram e seu cabelo branco voltou à cor preta natural. Seus olhos também mudaram de vermelho para preto, como o abismo. Sua armadura mudou como um quebra-cabeça sendo movido, transformando-se em uma armadura preta que parecia algo que um super-soldado de um mundo de ficção científica usaria. Ele exibia seu abdômen firme e forma aerodinâmica. Agora, olhar para Draco era tão nojento quanto olhar para a cobra. Muitas mulheres e alguns homens aventureiros ficariam extremamente interessados, enquanto uma grande maioria fugiria. 2 grandes asas negras surgiram de suas costas, batendo levemente. Eles eram largos e grossos, como os de um pássaro gigante. Após o fim da transformação, Draco verificou suas notificações do sistema. Anúncio do sistema para o jogador: você se transformou em sua forma True Devil. Esta é uma mudança fundamental e seus atributos, assim como suas habilidades, foram trocados apenas por atributos raciais. Por favor, verifique sua página de status para ver as alterações. Anúncio do sistema para o jogador: sua classe foi detectada como divina. Os atributos não serão realocados, mas atributos adicionais serão aplicados durante a transformação. Seu equipamento e habilidades de classe estão bloqueados, mas as habilidades raciais do diabo podem ser usadas em sua forma verdadeira. Os olhos de Draco brilharam. Ele sentiu o poder infinito percorrendo-o, especialmente com a forma como sua mente parecia mais clara e nítida. Seu controle não era mais necessário. Ele poderia criar diretamente um domínio que envolvesse toda esta zona com facilidade. Draco abriu sua página de status e inspecionou profundamente as mudanças. Nome: Draco, Arcanjo Negro. Rank com força, 100 diz, sem fim, sem terno, 500 primavera, sem chá, 200 sorte, 100 habilidades de combate, benção do anjo, corrompido, explosão mental, encanto supremo, separador de mente, explosão de mente,
A C classe do diabo, miragem infinita. Habilidades não relacionadas a combate, astúcia do diabo, rank 1, telecinesia suprema, psicometria suprema, distribuição suprema, transvecção suprema, teleestesia suprema. Bênção do anjo, corrompida, habilidade ativa efeito, envia um debuff escolhido para todos os inimigos dentro de uma zona de área. Não pode ser dissipado. Duração, igual a transformação recarga, nenhum. Min Blast, habilidade ativa efeito, envia uma onda de energia mental que atordoa todos os alvos em uma zona de área e causa 1000% de dano mental. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum. Charme Supremo, habilidade ativa efeito, força qualquer alvo dentro do seu rank a obedecer incondicionalmente aos seus comandos. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum Minsunder, habilidade ativa efeito, divide a mente de um alvo escolhido em dois, forçando cada lado a lutar contra o outro. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum. Explosão da mente, habilidade ativa efeito, explode a mente de um alvo, dispersando sua consciência. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum. Devil Minions, habilidade ativa efeito, invoca os aspectos de Devil King para massacrar seus inimigos. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum. Endless Mirage, habilidade ativa efeito, submerge qualquer inimigo com uma mente mais fraca em uma ilusão sem fim. Duração, igual a transformação. Tempo de espera, nenhum. Telecinese Suprema, habilidade passiva efeito, controle o mundo com sua mente. Psicometria Suprema, habilidade passiva efeito, controle as emoções com sua mente. Repartição Suprema, habilidade passiva efeito, viaje pelo mundo com sua mente. Transvecção Suprema, habilidade passiva efeito, controle seu corpo com sua mente. Telestesia Suprema, habilidade passiva efeito, sinta o mundo com sua mente. Os lábios de Draco se curvaram para cima. Seu poder mental havia atingido alturas que ele nem conseguia entender ou compreender. Até o sistema era vago com as descrições, sendo muito genérico sobre o que ele poderia fazer agora. Foi triste que essa transformação tenha durado apenas a 30 segundos. Como tal, a maioria de suas habilidades duraria apenas a 30 segundos. Contudo, com o tipo de poder que Draco tinha, 30 segundos começaram a parecer muito tempo. Enquanto Fruity tremia de medo com a mudança repentina de Draco, ele olhou para o morcego e seus olhos começaram a brilhar com uma luz azul sinistra. Guild Wars Capítulo 300, o Pomar 11, forma do diabo. Draco usou a telestesia suprema para espalhar sua consciência por toda a zona da área, mas depois a retraiu para a área ao seu redor de Fruity. Isto condensou enormemente o domínio, aumentando sua potência. Na verdade, alguém poderia até ver uma névoa azul clara nas proximidades, que era a manifestação física do aumento da força mental de Draco. Fruity gritou e bateu as asas, tentando transformar a batalha corpo a corpo em uma batalha de longo alcance, alçando o voo. Desça aqui, vira-lata. Draco não deu chance ao morcego gigante, pois agarrou seu corpo com a telecinesia suprema e o arrastou de volta para baixo. Fruity bateu no chão e choramingou de dor. Ele imediatamente usou uma de suas habilidades, Convocar Tenentes. Convocar Tenentes, habilidade ativa efeito, convoca todos os monstros em uma zona de área abaixo do seu nível para ajudá-lo. Recarga, nenhum. Esta era uma habilidade que puniria os jogadores que tentassem cortar atalhos. Nem todos teriam tempo e habilidade para limpar sistematicamente todas as zonas do pomar. Afinal, havia muitas outras áreas para explorar, cada uma com suas dificuldades e monstros. Com o prazo de um ano, quem poderia se dar ao luxo de perder mais de uma semana apenas no pomar? A maioria dos jogadores raciocinaria que era melhor limpar as zonas de maneira linear, indo direto para a zona final. Depois que matassem o chefe, eles provavelmente poderiam assustar os outros monstros. Se isso não funcionasse, eles poderiam simplesmente pegar os frutos divinos e ignorar os de qualidade inferior. Realmente dependia do jogador em questão. Esta habilidade foi projetada para castigar qualquer espertinho. Fruity esperou para ouvir os rugidos dos monstros vindo em seu auxílio. Mesmo que fossem apenas alguns, não esperava que lidassem com Draco. Só precisava ocupá-lo por tempo suficiente para criar distância entre ele e Draco. Contudo, tudo o que viu foi o sorriso de escárnio de Draco.
E seu coração gelou. Esses intrusos mataram todos os outros. Quando Fruity pensou nisso, percebeu que sua situação atual era realmente desfavorável. No entanto, essa constatação não mudaria nada. Fruity gostou de derrotar Kyong e exercitar suas proezas. Agora era hora de experimentar o outro lado da jornada em direção ao Nirvana. O contorno de Draco brilhou com uma forte cor azul enquanto ele agarrava o corpo de Fruity com sua mente. O contorno de Fruity brilhou em um azul mais fraco e ele lutou para se libertar. Draco franziu a testa. A luta de Fruity tornou um pouco difícil jogá-lo como um brinquedo, mas não foi o suficiente para evitar que o morcego fosse punido. Draco não queria perder muito tempo. 3 segundos de sua transformação já haviam passado. Como tal, ele usou o Minzunder em Fruity para interromper sua resistência fútil. O efeito chocou Draco. Fruity imediatamente caiu no chão e gritou de dor, agarrando o crânio enquanto rolava. Menos 1.100.000. Minzunder forçou a mente de Fruity a se dividir em duas, causando intensa esquizofrenia. O que tornou as coisas ainda mais interessantes foi que cada lado lutou contra o outro pelo domínio. Foi extremamente perturbador e prejudicial, e foi por isso que Fruity sentiu tanta dor. Bateu com a cabeça nas árvores divinas ao redor, tentando remover a influência da nova mente. Ironicamente, atacar as árvores divinas também acumulou mais dano, reduzindo ainda mais seu HP já reduzido. Agora, Fruity ficou com menos de 60% de seu HP total, e isso caiu continuamente enquanto ambas as mentes lutavam brutalmente em seu crânio. Draco percebeu que mais 4 segundos haviam se passado, então ele acelerou as coisas ativando Mine Explosion. Mine Explosion queimou a mente de seu alvo e dispersou sua consciência, transformando-o em um semi-vegetal. No momento em que isso atingiu Fruity, sua luta parou e ele caiu no chão em estupidez. Menos 1.500.000. Draco balançou a cabeça. Fruity estava no nível 90, o que significa que havia uma diferença de 40 níveis entre eles. Isso equivalia a uma supressão de estatísticas de 40%. Mesmo com a Art of Two Worlds compensando em 30%, ainda houve uma supressão de estatísticas de 10%. Depois, houve a supressão de rank diminuindo seu dano em 30% e aumentando a defesa de Fruity em 30%. Se tudo isso fosse removido, significaria que Draco teria causado cerca de 3.750.000 de dano com apenas uma habilidade. Não é à toa que o sistema limitou sua transformação a 30 segundos. Com este poder, ele poderia até desafiar uma entidade de rank 3, mas só seria capaz de combatê-la igualmente. Do rank 1 ao rank 3 significou uma redução de 60% no dano e na defesa, com o mesmo inverso beneficiando o inimigo. Se Draco estivesse no rank 1, nível 50, e o inimigo estivesse no rank 3, nível 100, seriam 50 níveis de diferença, o que significa 50% de supressão de estatísticas. Nesse ponto, suas esmagadoras estatísticas da classe divina seriam inúteis. Ele não seria diferente de um jogador normal no rank 1, o que significava que ele teria que subir de rank primeiro. Draco deixou esses pensamentos de lado. Felizmente, ele não passou quase nenhum tempo pensando nisso devido ao aumento de suas faculdades mentais. Menos de um segundo se passou enquanto ele sonhava acordado. Como ainda faltavam mais de 20 segundos para sua transformação, Draco ficou intrigado com suas habilidades. Ele queria testá-los, então usou a psicometria suprema no Fruity. Infelizmente, com sua mente dispersa, Draco só conseguia receber estática interminável. Não havia mais medo, raiva ou dor. Apenas vazio. Draco esfregou o queixo e usou o Mind Blast em Fruity. Esta habilidade atordoaria todos os alvos em uma zona de área e causaria 1000% de dano mental. Esta era a sua habilidade mais prejudicial nesta forma, então ele queria ver os números. Uma onda de luz azul irrompeu de Draco, passando por tudo como se fosse intangível. No entanto, quando tocou Fruity, entrou em seu cérebro. O resultado foi que a cabeça de Fruity explodiu, espalhando seus sucos cerebrais por todo lado. Draco evitou que isso estragasse suas preciosas árvores e também as frutas. Menos 1.800.000. O poder absoluto de sua forma diabólica por si só o impressionou. Ele então especulou que sua forma demoníaca e forma de dragão poderiam estar ainda mais quebradas. Mas até que ponto? Ele teria que descobrir em outra hora. Ele não os usaria a menos que fosse necessário.
Ambos prometeram ser extremamente destrutivos e ele não queria transformar um lugar em algo como as planícies arruinadas de Derion. Em vez disso, sua forma diabólica era boa para sutileza e batalha limpa. Ele começou a gostar muito quando percebeu esse fato. Fruit deu a ele 3.907% de experiência, o que foi uma loucura. Só isso deu mais do que matar quase 100 monstros do Sargento Rank. Pode ser porque Fruit foi um chefe nomeado, bem como um capitão Rank, ou pode ser devido à imensa dificuldade de matá-lo. Fruit deixou cair algum dinheiro e saques, que Draco coletou em um de seus sacos de armazenamento. Este estava quase cheio depois de todos os saques dos monstros que ele havia matado até agora, mas havia apenas um pouco mais de espaço para preencher. O que agradou Draco foi que ele não teve que coletar o saque manualmente. Ele apenas usou sua telecinesia suprema para pegar tudo e enfiar no saco de retenção. Não só isso, mas sua telestesia suprema permitiu-lhe identificar cada item ao mesmo tempo, sem ter que olhar. Também permitiu que sua mente aprimorada contasse todo o dinheiro com facilidade. No geral, Draco ficou satisfeito com esta forma. Ele passou o resto do tempo testando outras habilidades como Transvecção Suprema e Distribuição Suprema. A Transvecção Suprema permitiu-lhe controlar seu próprio corpo com a mente, permitindo-lhe levitar ou voar. Era uma habilidade bem conhecida e fazia seu contorno brilhar em azul. Isso meio que lembrou o Draco daquela popular personagem feminina Loli daquela série com um cara careca que poderia matar tudo com um único soco. Isso parecia meio redundante já que ele tinha asas, mas Draco ficou intrigado ao descobrir que ambas poderiam ser fundidas. Em essência, ele usaria suas asas para voar, e sua transvecção suprema seria como ativar nitro aéreo, aumentando enormemente sua velocidade. A distribuição suprema era essencialmente uma habilidade de pescar, mas para médiums. O alcance de Draco era muito menor do que sua versão ultra-longa distância da capa do Arauto, mas a desvantagem era que ele não tinha tempo de recarga. Em essência, Draco podia se teletransportar quase infinitamente dentro de seu alcance, o que significa que seria impossível acertá-lo nesta forma, a menos que alguém tivesse visão ou uma mente que pudesse calcular onde ele estaria antes de chegar lá. Quanto à habilidade Devil Minions, basicamente convocou os aspectos inferiores do Devil Kind. Em outras palavras, as 50 estátuas que estavam atrás da estátua do Anjo Negro da cerimônia de ascensão. Uma súcubo, incubo, corretor e todos os outros arquétipos para demônios foram incluídos. Eles eram todos inteligentes e imediatamente questionaram Draco sobre sua vontade, ajoelhando-se diante de seu Supremo. Draco esfregou o queixo e disse-lhes para reunirem todas as frutas épicas e lendárias que pudessem com seu poder. Ele queria ver se poderia usá-los como os bruxos escravos de Roma, o que Draco gostaria de ter agora, e eles provaram que ele estava certo. Antes que sua transformação terminasse, todas as frutas restantes no pomar foram apresentadas a ele, e Draco escolheu uma divina. Enquanto ele o segurava, seu corpo se transformava facilmente em sua forma natural, com cabelos brancos, olhos vermelhos e uma impressionante armadura preta em estilo escama. Ele inspecionou a fruta divina para ver quais benefícios ela tinha em comparação com as épicas e lendárias que ele havia comido e inspecionado antes. Fruta do pomar, consumível classificação, divino, 30% de eficácia, refeito, fortalece muito a força vital e o talento de uma pessoa. Inútil em indivíduos com características divinas. Draco ficou atordoado. Para fortalecer a força vital e aumentar o talento, não era o mesmo que dar a uma pessoa um monte de HP e pontos de estatísticas grátis. Puta merda. Como reencarnador, Draco sabia o quão difícil era aumentar o HP. Nesta vida, ele tinha muitas coisas que aumentavam seu HP, como seu equipamento e sua linhagem, mas na linha do tempo anterior, apenas as estatísticas poderiam ajudar a maioria dos jogadores. E em 99% dos casos, as estatísticas só poderiam ser aumentadas através do nivelamento. Afinal, a poção lendária que ele arrolhou em Richmond naquela época prejudicou a conta de um jogador porque muitas das principais forças do NPC a queriam e ele foi arrastado para uma tempestade. Sua classe divina foi dominada não apenas por causa das habilidades, mas também pelas estatísticas brutas que ela fornecia a ele. No momento, parecia ótimo, mas chamá-la de ótimo era um grande eufemismo. Os benefícios de sua classe se mostrariam nos escalões mais elevados. Da mesma maneira, este fruto divino seria bom para jogadores ou NPCs de rank 1,
Mas para aqueles de ranking mais alto, eles fariam qualquer coisa para isso. Exceto pelos deuses titulados, é claro. Como eles possuíam energia divina, embora apenas um pingo, eles seriam imunes aos seus efeitos. Se esta fruta divina pudesse ser combinada em um suco com os épicos e lendários apoiando-a, os efeitos poderiam disparar para níveis loucos. Draco ansiava pelo dia em que poderia elevar suas várias habilidades comerciais ao nível de Deus. Contudo, ele precisaria pular sobre o grande mestre, e esse era o verdadeiro desafio. Draco guardou as frutas divinas para mais tarde. Ele adivinhou que com sua classe divina, era mais do que provável que ele fosse imune a eles. Mesmo que ele pudesse estar errado, ele não estava disposto a desperdiçar um fruto divino para descobrir. Embora ele pudesse adquirir as árvores, seria totalmente imbecil esperar que elas produzissem frutos em um curto espaço de tempo e com apenas um cuidado moderado. Pelo que Draco sabia, apenas manter essas árvores quando retiradas do tesouro poderia drenar 3 vezes os recursos da Umbra. Sem mencionar que ele planejava arrebatar todas as outras zonas de recursos que encontrasse. Ele teria que dizer a Eva para encontrar ou preparar pelo menos um de seus jogadores para pelo menos um fazendeiro de nível mestre. Falando em tirar as árvores, Draco pegou um dispositivo avançado de criação espacial e o colocou no chão. Ele apertou o botão no centro e esperou que a mágica ocorresse. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.